No vídeo de hoje, uma entrevista. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Isso não é obra de homem, e sim do Espírito Santo. O pastor José Leôncio da Silva, natural do estado de Pernambuco, 3/1/1924, aceitou o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo com menos de 20 anos de idade. Foi batizado com o Espírito Santo em 23 de abril de 1941, sendo batizado em água 5 meses depois. Foi ordenado diácono sob o pastorado do irmão José Bezerra da Silva. Durante o pastorado do irmão José Amaro, já como presbítero, serviu ao Senhor como tesoureiro da igreja durante muitos anos. Em 24 de outubro de 1969, foi separado para o Ministério da Palavra, vindo a assumir o pastorado da igreja Assembleia de Deus em Recife, Pernambuco, logo após o Senhor haver recolhido para si o seu servo José Amaro da Silva em 1977. Humilde e simples, tratando a todos com gestos largos, acolhedores e paternais, o pastor José Leôncio da Silva lidera uma igreja que conta atualmente 120 mil membros em todo o estado de Pernambuco, excetuando o campo de Abreu e Lima, Pernambuco. Pastor Leôncio, apesar da crise que se abateu sobre o Nordeste, a Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco é uma das mais que crescem no Brasil. A que se deve esse crescimento? Nós trabalhamos com a nossa mente voltada para Deus, pois Ele é o Senhor da seara. Temos procurado ser fiéis a Ele, trabalhando de dia e de noite, para que o seu reino se propague entre os homens. Porém, se o Evangelho tem prosperado no estado de Pernambuco, devemos dar graças a Deus por isso, pois não considero que em nós mesmos haja capacidade. É Deus quem nos capacita, e é a Ele que devemos esse progresso, assim como a Ele somos devedores da nossa salvação e da nossa incansável disposição para o trabalho. Portanto, como nos ensinou João Batista, convém que Jesus cresça e que nós a cada dia nos tornemos mais humildes e menores em sua presença. O sistema de obreiros itinerantes na direção dos cultos, como se usa em Recife, tem contribuído para a boa administração da igreja? Tem sido uma grande bênção. Nós temos 230 auxiliares que pregam o Evangelho nos pontos de pregação, nas favelas e em outros lugares. Os obreiros são muito dinâmicos, muito esforçados na obra do Senhor. Creio que essa operosidade é uma das causas de Deus estar fazendo esta obra entre nós. Esse progresso é fruto também do que foi semeado pelos pastores que me antecederam e é também resultado da nossa dedicação e da dedicação do pastor Severino Alves de Almeida, vice-presidente da igreja, do primeiro secretário Dário Tavares de Araújo, de Adílio Nogueira, o segundo secretário, do irmão Lamartine, que trabalha como tesoureiro, da atividade de centenas de outros obreiros que trabalham para a glória de Deus e, sobretudo, da total participação do Espírito Santo. Então, esse sistema de rodízio tem contribuído para o avanço da obra? Sim, a igreja não costuma deixar nenhum obreiro fixo na realização dos trabalhos. Nós temos uma escala que funciona semanalmente de segunda a domingo. Portanto, um dos fatores de crescimento da igreja é a execução desse sistema de trabalho que foi criado no tempo do missionário Joel Carson, o iniciador da Assembleia de Deus aqui. Podemos afirmar que esse sistema une e consolida a igreja. Os marcos doutrinários estabelecidos pelos pioneiros como Joel Carson continuam norteando a igreja? Sim, eles estão firmes pela graça de Deus. Os marcos ainda não foram mudados até hoje e nós acreditamos que Deus jamais permitirá que eles sejam mudados. Qual é a sua opinião sobre a Assembleia de Deus brasileira na atualidade? Eu acho que estamos crescendo consideravelmente.
Deus está fazendo uma grandiosa obra, não só aqui em Pernambuco, mas em todo o território brasileiro. Lendo o Mensageiro da Paz, nós estamos vendo o crescimento da obra de Deus. Milhões de salvos, novos templos sendo construídos. É evidente que não é nenhum homem que está fazendo a igreja crescer. É Deus que nos está proporcionando esse crescimento. Nós somos simplesmente mordomos, encarregados de cuidar do que é alheio. A Deus cabe a direção, o avanço, o dinamismo e a consumação da obra. Apesar de todo esse crescimento, sabe-se que a igreja em Recife enfrenta algumas dificuldades. Que dificuldades o irmão considera como principais? As dificuldades geradas pela crise econômica que está em toda parte, não somente em Pernambuco, mas em todo o mundo. No Rio de Janeiro, em São Paulo, no Amazonas e em outras regiões do planeta, os fiéis também sofrem as consequências dessa crise. No entanto, nós sabemos que a Igreja do Senhor sempre tem uma porta de escape. Deus sempre usa um meio para ajudar o seu povo. Além do mais, nós ensinamos aos crentes a não falar mal do governo e sim a orar pelas autoridades constituídas. A maioria dos governos do mundo não está encontrando solução para essa crise mundial. Então, nós incentivamos toda a igreja a ajudar o nosso governo, a orar pelo nosso presidente e por todos os homens que estão no poder. Oramos por eles para que Deus os dirija lá do céu. Pastor José Leôncio, fale-nos das obras sociais desenvolvidas pela igreja. Nós temos escolas primárias e temos também um abrigo de velhos, muito precário ainda, mas que está sendo muito útil. Uma das nossas principais metas é termos brevemente em pleno funcionamento, com a ajuda de Deus, um orfanato para as crianças abandonadas. Estamos orando para que Deus envie meios, pois nós não recebemos verba do governo. Tudo aqui é feito com o dinheiro do povo, salvo e remido pelo sangue de Jesus. Estamos agradecendo a Deus pela conclusão do Templo Matriz aqui no bairro de Santo Amaro, que praticamente já está terminado. E nós não devemos, pela graça de Deus, nenhum centavo a ninguém. E isto é a mão do Senhor nos ajudando. A igreja em Recife mantém sua visão missionária? Nós temos 2 missionários na Argentina, um em Mar del Plata e outro em Alexandricon. Um deles é o irmão Ayrton José da Silva, que está em Mar del Plata. E o outro é o irmão Pedro Nunes Figueiredo, que está em Alexandricon. Estamos para inaugurar em Mar del Plata o nosso primeiro templo. E como vai a mocidade evangélica pernambucana? A mocidade aqui vai maravilhosamente bem. Apesar da prostituição que ataca o mundo e quer atacar os que estão dentro da igreja, Jesus tem dado vitória à nossa mocidade. Temos um grupo de moças e rapazes muito ativos, empenhados em louvar e pregar a palavra de Deus. Eu sempre digo que esta é uma obra do Espírito Santo, porque não há homem que possa deter uma mocidade dentro de uma igreja, louvando a Deus, cantando, orando, sem ir para o mundo. Acredito que isso não é obra de homem, e sim do Espírito Santo. De todas as igrejas brasileiras, a Assembleia de Deus no Recife é a que mais distribui o jornal Mensageiro da Paz. Qual é o sistema adotado nessa distribuição? Nós costumamos divulgar o órgão oficial da Assembleia de Deus no Brasil em todos os cultos. Ao recebermos os 12.000 exemplares que a CPAD nos envia, fazemos a imediata distribuição entre as igrejas na capital e no estado. Incentivamos os crentes a comprar o Mensageiro da Paz, a ler e, após a leitura, doar o seu exemplar a um pecador, pois isto é também uma forma de evangelização. O Mensageiro da Paz tem influenciado muita gente em Recife e em todo o estado de Pernambuco. Aqui, as autoridades, os quartéis e outros órgãos estaduais e federais recebem mensalmente o evangelista silencioso. Nós o distribuímos também nas principais comunidades daqui. Tudo está muito difícil agora, pois a crise fez subir o preço de tudo, mas mesmo assim estamos andando, prosseguindo a nossa caminhada em prol da expansão do Evangelho. E quanto ao trabalho do círculo de oração, que lugar ele ocupa no contexto geral da igreja?
nós consideramos o círculo de oração como o principal trabalho de apoio no crescimento da igreja e na evangelização. Temos cerca de 124 círculos de oração em constante atividade na cidade do Recife. Eles funcionam das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Esse trabalho tem sido uma bênção, pois através dele tem havido salvação, batismo com o Espírito Santo e cura divina. E o Senhor tem resolvido inúmeros problemas considerados impossíveis de serem resolvidos pelo homem. Em cada círculo de oração temos uma comissão de louvor a Deus, um coral. Os trabalhos de círculo de oração foram iniciados no dia 6 de março de 1942, no bairro de Casa Amarela, quando a irmã Albertina Barreto reuniu-se com outras irmãs para orar pela saúde de sua filha. O Senhor curou a menina Zuleide e os círculos de oração continuam até hoje para a glória do santo nome de Jesus. O irmão teria uma mensagem para os irmãos que vão ler esta entrevista? Quero mais uma vez lembrar a todos que nós estamos nos últimos dias. Não temos mais tempo a perder. Nossa obrigação é ler a santa palavra de Deus e pô-la em prática, porque se a lermos e falarmos e a ensinarmos a outros e não a pusermos em prática, não estamos fazendo nada. O Senhor Jesus nos fala na sua palavra que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Portanto, a única solução para o mundo é se firmar na palavra de Deus. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.